Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar principalmente sobre a nossa carteira aberta de investimentos, mas também sobre uma questão de análise de cenário, que é um fator que às vezes escapa à análise técnica propriamente dito, mas que nos ajuda a embasar a nossa tomada de decisão. E para que o vídeo não fique muito longo, então já vamos direto ao assunto. Com o último movimento que veio fazendo o nosso mercado, a nossa bolsa de valores, eu entendi que de repente ações do IRB estivessem a se oferecer. Então você veja que eu lancei uma ordem, ela foi executada no dia de ontem, dia 19 de janeiro de 2024, hoje é dia 20 de janeiro de 2024, é o sábado, então eu fiz a compra aqui de mais 100 ações ao preço de R$ 38,50. E você que está acostumado com o nosso canal, o primeiro ato que nós fazemos é exatamente o registro da compra. Portanto, colocamos aqui uma compra do dia 19 de janeiro, compramos a R$ 38,50 e passamos aqui de 1.014 ações para 1.114 ações do IRB-RE. E aí nós costumamos olhar com relação ao preço. Evidentemente que o preço que nós estabelecemos, o limite onde a gente pode fazer a compra, é com base nos proventos que foram pagos nos últimos 5, nesse caso aqui 6 anos. E a gente lembra que IRB passou por um processo de fraude e depois num processo de reestruturação. Ele está começando agora a sair do prejuízo e entrar no lucro. Mas veja aqui, ó, que então nos últimos anos ele não pagou nada de proventos, tudo zerado. Na média, desde 2008, a gente poderia dizer que já reajustados os valores, já que IRB sofreu um agrupamento de 30 ações para uma, na média um pagamento de R$ 9,26. Se essa média, veja, computando os últimos anos, incluindo os anos que não foram pagos os proventos, nós vamos ter aqui a média dos proventos em R$ 9,26. Quando dividimos esse valor por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos, pelo valor que pagamos pela ação, nós vamos ter um preço teto aqui de R$ 154,36, o que é muito. No último ano não pagou, portanto, o nosso preço teto fica em zero e o crescimento médio composto também vai ficar zerado. Se nós fizermos a média destes três valores calculados, deixa eu botar um marcador melhor, e assim, a média desses três valores calculados, nós vamos ter aqui um preço teto de R$ 51,45 quando olhamos para o passado. Mas a gente também, assim como olha para o passado, a gente olha para frente, vê as nossas projeções. E essas projeções, evidentemente, que elas ficam comprometidas, porque desde que foi detectada a fraude, mais o processo de reestruturação, você pode ver aqui, ó, o IRB vem fechando no prejuízo, né, com seu lucro líquido negativo. Com exceção desse ano, que a gente colocou uma projeção aqui de R$ 101,84, uma amostra de que ele possa estar indo na direção da sua recuperação. De qualquer forma, não houve o pagamento de proventos, mais uma vez, e nós estabelecemos aqui, ó, o payout do IRB em 25%, que é o mínimo previsto estatutariamente, mas evidentemente ele não vai fazer esse pagamento até que ele realmente tenha feito o seu turnaround, ou seja, a volta sobre esse processo que complicou a sua vida do ponto de vista tanto de imagem como contábil. E os valores que nós apuramos nas nossas projeções ou no fechamento do ano, nós trazemos para essa tabela em azul. E aqui, supondo que ele pagasse os 25% que a gente viu sobre esse lucro líquido que nós estimamos, pagaria 31 centavos e ficaria com o preço teto aqui de R$ 5,16. Qualquer desses preços tetos, tanto o preço teto que nós calculamos aqui quando olhamos para o passado, quanto o preço teto, quando nós fizemos a projeção, são meramente teóricos. Nós preferimos guardar o preço teto do passado, porque pelo menos esse é um que aconteceu, e nesse caso, o valor que nós pagamos fica aqui bastante interessante. R$ 38,50 é o maior valor que nós já pagamos para a IRB. Antes disso, nós tínhamos pago, na primeira vez que compramos, R$ 1,04. Lembrando que a companhia fez um grupamento. Se nós considerarmos esse grupamento, é como se 38 centavos nós tivéssemos pago aproximadamente R$ 1,28 por ação, ou seja, o maior valor que nós pagamos até agora.
E assim como nós olhamos do ponto de vista do preço, nós também olhamos do ponto de vista do racional, o que teve por trás dessa compra. Então a primeira coisa que a gente faz é o registro da compra, 19 de janeiro de 24, compramos então 100 ações a R$ 38,50. E o restante das informações, de onde elas vêm? Elas vêm também na nossa tabela de múltiplos, que nós vamos acompanhando a empresa trimestre a trimestre e projetando esses valores. Por exemplo, aqui a gente faz uma projeção da receita de 6,1 bi, a projeção do lucro líquido, como eu disse anteriormente, 101 milhões, e também proventos em função do payout que a companhia possui. Não pagou, então a gente simplesmente zerou. Nós também registramos aqui o patrimônio líquido. A última vez que nós analisamos foi o terceiro trimestre de 2023, ainda está faltando fechar o exercício, mas o patrimônio líquido estava em 4,1 bi, pelo menos uma notícia importante, ele cresce 2,36 em relação ao ano de 2022 dentro do trimestre, deve crescer um pouco mais no fechamento do ano. Com isso, o preço da ação, que nós pagamos aqui, é R$ 38,50, quando dividido pelo valor patrimonial por ação, 0,76, quando está abaixo de 1, a gente tem esse entendimento. 1, a ação pode estar barato. 2, o risco é muito baixo porque a gente está pagando um valor pela ação que é abaixo de todo o seu valor patrimonial. E já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 31,10 significa que, comprando a ação a esse preço, em função do lucro líquido, que é pequenininho, aqui é preciso também uma consideração que eu vou fazer logo em seguida. Mas esse 31,10 significa que, em função do lucro líquido, se receberá em aproximadamente 31 anos. E a consideração a fazer, é claro, que este lucro líquido está muito distante do potencial da companhia. Aqui no passado, veja aqui, em 2018 chegou a 1,2 bi, aqui em 2019 chegou a 1,6. E aí, vamos supor que ele ande na direção da metade desse valor, que seria 600 milhões aqui em lucro líquido. Veja que nesse caso, o PL da companhia anda muito rápido aqui, para 5,28, ou seja, você recebe em 5 anos e 3 meses aproximadamente, em função do lucro líquido, basta que tenha esse ajuste. Além disso, você vai ver que chegando a 800 milhões aqui no lucro, você começa a ver que este preço pago pela ação, esse valor de R$ 38,00, ele já começa a ficar barato, conforme a gente está vendo aqui, no preço sobre o valor patrimonial por ação. E assim, é a primeira vez que no racional do IRB nós vamos colocar dados consistentes. Pode ver que aqui está tudo se repetindo porque eu não estava considerando, tendo em vista que os resultados eram negativos e a gente estava fazendo uma compra de uma ação que era de oportunidade. A gente não tinha essa expectativa de recebimento de proventos, mas sim valorização da ação no primeiro momento com recebimento de proventos no futuro. Então, depois de ter registrado tudo, é a primeira vez que nós vamos registrar dados do nosso racional. Dividendo yield 0, não pagou nada, mas nós temos um lucro líquido que cresceu aqui 1,2% em média por cento desde de 2018. Da mesma forma, uma queda aqui no lucro líquido de 39%, mas a gente viu, né, que simplesmente porque tinha um patamar, está 10% abaixo desse patamar. Já o PL 0,76 e o PVPA aqui em 31. E o preço teto que nós vamos considerar aqui é o de 51,45, é o preço teto quando nós olhamos para o passado e ainda, né, ele está muito depreciado porque nos últimos 3 anos não houve pagamento de proventos. Então pode tudo indicar que a gente tenha pago um preço baixo aqui pela ação, pagando R$ 38,50. E essa primeira parte nós terminamos aqui registrando nas nossas metas para os anos de 24 e 25. Eu quero que você repare que existe uma linha aqui mais escura, porque ela separa essas duas ações aqui de baixo, IRB e Caixa Seguridade, porque elas são computadas como ações de oportunidade, diferente dessas ações que estão aqui em cima. Veja que nós chegamos ao máximo de 8 ações ali em cima, então que é um número de ações administráveis, ainda tem espaço para a entrada de mais uma ação na nossa carteira, uma vez que nós vendemos Copel, então tem um espaço aqui, nós estamos analisando o que pode entrar. Então, de fato, nós temos na nossa carteira 7 ações, que são ações de pagamento de proventos, e mais 2 ações de oportunidade, totalizando 9 ações, podendo a carteira chegar a 10, um limite aí, se você quiser saber
razoável para quem é iniciante ou intermediário indo para avançado. 12 ações, mais do que isso, eu não vejo muito sentido, porque você precisa adquirir muita experiência e precisa ler o andamento dessas companhias para que você possa ter uma construção sólida nas suas tomadas de decisão. Quando começa a passar disso, indo para 13, 14, 15, 20 ações, fica muito difícil você entender ou fazer a leitura correta de todos esses balanços, além da dificuldade que você tem de colocar a ação dentro de um contexto de análise de cenário, que é exatamente o que eu vou fazer agora nesse segundo momento deste vídeo. E aqui eu vou me socorrer de 2 periódicos que estão lá na Biblioteca Nacional. Você tem acesso, qualquer um de nós tem acesso. Eu vou pegar aqui o Jornal do Brasil, da época, né? Veja aqui, deixa eu pegar um marcador melhor aqui, vamos ver uma cor que poderia ficar boa para a gente destacar as informações. Vamos tentar o amarelo aqui. Ó, o Jornal do Brasil, do dia 24 de julho de 1936. Eu não vou ler este jornal aqui especificamente, eu só quero mostrar para você que aqui ele vai considerar que houve a criação do Instituto Federal de Seguros. Em 36 dado andamento para esse sistema de seguros criado desde a chamada Revolução de 30, que na verdade foi um golpe militar dado por Getúlio Vargas, em cima daquilo que eles chamavam de café com leite, porque os presidentes se alternavam entre São Paulo e Minas Gerais, mas na verdade já teve presidente até da Paraíba, então até essa conversa era meio furada, mas bom, a gente vai deixar a história para outro momento. O fato é que a questão, o regramento de seguros, ele surge lá no ano de 1936 a 24 de julho. E aí, o que acontece? O que eu quero dividir aqui com vocês é que no ano de 1939, então a 6 de abril de 1939, aqui também estou no Jornal do Brasil, foi criado, vai estar aqui embaixo, tá? Na página 6, e nós vamos saltar lá para a página 6 o que foi que aconteceu. E essa notícia que eu deixei maior aqui para a gente poder acompanhar. Mas, veja aqui, a época se dizia, né, criado, então foi criado o Instituto de Resseguros do Brasil, lá em 1939. Então, em 2039, vai fazer 100 anos esse instituto. Em 2014, se eu não estou enganado, é que ele acabou sendo privatizado. Mas, o que interessa aqui? Né? Vou tentar aqui fazer a leitura mais rápido possível com você. O presidente Getúlio Vargas, como eu disse, né, foi o nosso ditador da época. Ele assinou ontem, no tempo que ontem se escrevia com H na frente, um decreto com personalidade jurídica com sede na cidade do Rio de Janeiro, a criação do Instituto de Resseguros do Brasil, que é o IRB. E com 2 objetivos interessantes. Né? O primeiro é regular os resseguros do país e desenvolver as operações de crédito no geral. Imagino aqui que do sistema de crédito como um todo. Descendo um pouquinho mais aqui, nós vamos ver que, veja só, o capital dele era de 30 mil contos de réis, dividido em 50 mil ações, no valor aqui, eu acho que é 600 réis, tá? Cada uma. O capital, ele poderá ser aumentado, bom, ok? E aí vai, e tem um troço interessante aqui também, com respeito à sua constituição, que é um conselho técnico do Instituto, que receberia então a aprovação do governo da época. E ainda oferecia essa possibilidade que ele chama aqui de os tomadores aqui, de capital, que está difícil para eu ler. Os tomadores de capital. Tomadores de capital são aqueles que vão entrar numa subscrição. Provavelmente uma coisa, na época, né, seria um IPO. Eles vão pagar em moeda corrente da seguinte forma, tem até a forma como eles ingressam. É 10% que vão ser pagos no momento da subscrição. Depois eles vão pagar ainda, a subscrição está marcada aqui. Depois ainda vão pagar dentro de 30 dias mais 20%. E depois, em
um prazo maior aqui de 120 dias, mais 20% totalizando, então 50% distribuição da subscrição, ou, vamos dizer assim, trazendo para os nossos tempos de hoje, do IPO. Além disso, depois a própria companhia, aqui ela vai acabar dizendo, né, ela divide aqui em duas classes de ações, classe A e classe B. As classe A são ações do governo, classe B, ações que são impostas para as outras companhias de seguro, aquelas que foram criadas lá pelo sistema em 1936. E aqueles que são subscritores, que seriam as demais companhias, eles ainda vão ter o prazo aí a ser estabelecido posterior para pagar o restante, aqueles 50%. E veja que essas subscrições, na época, elas eram todas aqui, aqui coloca como mediante determinação do ministro do Trabalho, mas isso tudo era gerenciável. Então, como eu disse aqui, as ações de classe B, essas que estão aqui no seu valor total, elas serão subscritas pelas societárias, as sociedades de seguro e não poderão ser dadas, aí vai, em garantia, em empréstimo, ou seja, aquelas companhias de seguro da época, elas eram obrigadas a fazer a subscrição das ações do IRB. Depois vai falar ali como é o conselho técnico, que seria um conselho de administração, o presidente é nomeado pelo presidente da República, e ele ainda nomeia mais 3 integrantes desse conselho técnico, e os outros 3 são por essas sociedades de seguro. Então é isso que vai falar. Aí vem a parte aqui que começa a ficar um pouco mais quente aqui. Veja bem, foi publicado um decreto em que as sociedades seguradoras elas são obrigadas a ressegurar no IRB. Então não tem escapatória, tem que fazer o seu resseguro dentro dessa empresa criada pelo governo. E além disso, os resseguros, veja, eles são facultados a receber ativos do país e do estrangeiro. Daí é que vem a cultura do IRB de fazer resseguros lá fora, que é justamente o que está levando ele hoje a fazer essa reestruturação e abrir mão desses resseguros no estrangeiro. Tem uma outra questão aqui, veja, a partir do dia 1º de julho de 1940, portanto isso vai acontecer um ano depois, no ano seguinte, de acordo com um dos artigos ali do decreto, ficam as firmas, olha isso aqui, olha como é que era o Brasil naquela época, ficam as firmas e sociedades comerciais obrigadas a segurar no Brasil os seus bens móveis e bens imóveis. Então, entre outras coisas, quem tinha qualquer tipo de comércio era obrigado a ter seguro. Com aquelas empresas de seguros, que eu falei agora há pouco, que detém, depois na distribuição você vai ver ali, é 30% do capital, são as ações de classe B, então a classe A é 70%, pertence ao governo, 30% classe B, são divididos entre as companhias de seguro, e demais empresas são obrigadas a segurar com elas, e essas empresas de seguro são obrigadas a ressegurar no IRB, formando a coluna de seguros do país. E o que se tinha à época, um país de grande intervenção do governo, principalmente sobre as empresas, como a gente está vendo aí. Hoje, no atual governo do Brasil, se migrou para um limiar muito parecido. Então, eu já coloquei vídeos aqui no canal, com influência, por exemplo, uma das empresas sobre o IRB. Se você procurar na imprensa, no geral, você vai encontrar aí que hoje o governo está trabalhando para que o antigo ministro da Fazenda, ele passou entre o governo do PT ali dos anos de Lula para Dilma, que foi o Guido Mantega, tido como o ministro da Fazenda mais longevo. Hoje o governo está empenhado em colocá-lo no conselho de administração da Vale, que é uma empresa privada. Então o governo tem o caso do Aços Piratini e outras empresas. Uma delas é também o IRB, ou seja, está colocando seus apaniguados dentro dessas empresas. Portanto, isso dá um indicativo para nós, questões políticas à parte,
que essas empresas aí, elas vão ter ainda uma grande longevidade, assim como foi no passado, porque a cultura que hoje nós estamos tendo do ponto de gestão do Brasil está muito parecida com aquelas dos anos 30 do século passado. Isso nos dá um cenário otimista em relação à companhia, embora não seja otimista em relação ao país, e daí vem a razão da nossa decisão. Mas dito isso, eu me alonguei demais nesse vídeo, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço!